Fala pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Hoje a gente está trazendo um cara mais que especial. Por anos ele foi conhecido como o homem do Photoshop. Aquele cara que pegava todo mundo pela mão e ia ensinando, faz isso, faz aquilo. Era através da revista, era através da Photoshop Conference, e ele levou todo mundo pela mão e praticamente ele alavancou um caminhão, uns trens de gente do mercado gráfico para aprender a mexer nessa ferramenta sensacional. Mas hoje ele é o cara da feira e a gente vai falar muito disso. Me ajudem a receber Alexandre Kise. Aê! Obrigado! Que prazer estar aqui com vocês, Robson, Robert. Pô, tenho certeza que essa conversa vai render demais. Com certeza, Alexandre. Daniel, do Robson, é um prazer enorme estar te recebendo. Desde já, muito obrigado, né, por aceitar e estar disponibilizando seu tempo para bater no papo com a gente. Não vou me alongar muito ou me estender, né, o que apresentando do Robson, que eu vou deixar com você e estar se apresentando aí, para caso tenha algum aqui, né, desavisado que não saiba quem é Alexandre Kise. Mas o Printcast me proporciona, e eu tenho certeza que proporciona para o Robson, momentos como esse. Quando no começo de carreira ali, tive a oportunidade de assistir uma palestra tua, você ali palestrando, eu ali, né, assistindo, e hoje está aqui, tendo a oportunidade de estar conversando com você, um pouquinho da sua história, obviamente você contar um pouquinho aí sobre a parte de feira e tudo mais, enfim, então é um prazer, cara, obrigado, tá? E antes de começarmos, preciso falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Claro! São eles que fazem que o Printcast está acontecendo. Então, vamos falar, o primeiro de tudo até meio óbvio isso, mas é a querida Top Coat que está aqui no meu peito. Empresa ganhadora de 2 prêmios no ano passado, nunca deixarei de falar isso. Então, uma empresa... Parabéns! Obrigado. É uma empresa com portfólio completo de verniz, base d'água ultravioleta, a cor e processo, nosso querido Boto, voltada para a parte para impressão, software, a Eurostar Duplicop, um portfólio completo ali de químicos, muito forte também no segmento digital. A Opção Offset, né, Robson, que é o nosso patrocinador um pouquinho mais novo, mais recente, uma peça, serviço ali para a máquina de Heidelberg. A Semic Tintas Gráficas, portfólio completo de tintas, Pantones especiais e por aí vai, entre outras. E a Croma Microencapsulado, que trabalha com itens especiais, muito especiais ali, de verniz que brilha no escuro, tinta que tem sensibilidade à água, tinta que tem sensibilidade a calor. E você que tem algum projeto para aplicar algum recurso especial, alguma tinta que quer que mude de cor, alguma tinta que mude de cor de acordo com a temperatura, e não tem equipamento para isso, a Croma também faz as aplicações. Então, entra ali em contato com eles, aqui no Printcast, tem ali um episódio com cada um deles, falando um pouquinho da trajetória, dos produtos. Vai lá e quando entrar em contato, fala que viu aqui no Printcast. E não pode, né, você que está aqui nos assistindo, deixar de interagir conosco, manda sua pergunta para o Alexandre, compartilha aí com o irmão, com a mãe, com o vizinho e curte, para cada vez mais o algoritmo do YouTube ali entenda que somos relevantes e distribui para cada vez mais pessoas. Mas vamos nessa, vamos lá, Alexandre. Como a gente tiver algum desavisado aqui, sempre tem aquele gráfico novo, né? Chega, pô, quem é o Alexandre e tal? Então, antes da gente entrar um pouquinho no assunto aí de feira, entre outras coisas, fala um pouquinho, né? Quem é o Alexandre, como começou, o que fez, até chegar aos dias atuais, por favor. Vamos lá, então. Então, muito prazer participar do Printcast. Meu nome é Alexandre Kise. Sou um apaixonado por imagem, por criatividade, por todo o processo de impressão, até porque eu nasci dentro dele e acabei tendo uma soma muito interessante, que um pouquinho veio do meu pai e um pouco da minha mãe, né? Assim, todo mundo vai falar, cara, mas todo mundo veio dessa mesma natureza, né? Mas a ideia qual que é? Minha mãe é professora, meu pai, ele trabalhava fazendo apostilas, datilografia e tudo mais, daí começou a trabalhar na área gráfica, teve um estúdio de fotolito, e o que foi muito interessante, é que mesclando essas duas coisas, eu acabei virando um consultor na área gráfica, então, ou seja, tem literalmente uma semente de cada evoluindo, né? Com isso, nós tínhamos uma revista, na época chamada Desktop, a primeira, na verdade, chamava Papel e Embalagem.
Daí meu pai, na sequência, veio esse movimento com desktop publishing, né, que é justamente os computadores entrando, agregando valor, e daí ele lançou a revista Desktop, que ficou no mercado por muito tempo, e como uma evolução natural, recebendo uma série de informações, a gente acabou evoluindo para a parte de congressos, dos congressos evoluímos para as feiras, e hoje estamos à frente da realização e promoção das principais feiras que nós temos no mercado gráfico brasileiro. A começar pela FESPA Digital Printing, que acontece agora em agosto, de 17 a 20 de março, que é uma parceria entre a APS, né, que é a empresa que hoje eu estou à frente, junto com a FESPA, uma entidade europeia de mais de 50 anos, que está conectada a mais de 37 associações, né, gráficas ao redor do mundo, conectando profissionais e realmente fomentando o mercado de impressão. E também somos responsáveis pela Expo Print, que em 2026 volta, né, dentro do seu ciclo de 4 anos, com tudo, batendo recordes e trazendo exatamente tudo que você possa imaginar que envolva o mercado de impressão, embalagens, rótulos, até flexo, que a gente está investindo muito forte. Então, a gente até brinca que se é impressão, é Expo Print, se é flexografia, é Expo Print. Então, dentro dessa minha jornada, eu comecei como instrutor de Photoshop, me especializei, foram 30 anos me divertindo com o aplicativo, e hoje estou trabalhando muito forte nessa transição de carreira, assumindo o lado comercial, marketing estratégico da PS, relacionado a essas feiras que me dão muito orgulho, que, de certa forma, acabam sendo a grande vitrine do mercado brasileiro, e é onde a gente tem a possibilidade de aprender, de desenvolver networking, se conectar com uma série de pessoas diferentes, descobrir novas aplicações, tendências, rumos da indústria, algo que é muito rico. Com certeza, Alexandre. Eu comentei aqui, né, da oportunidade, tá batendo papo contigo, que um dia eu estava assistindo uma palestra tua. Sinceridade, não lembro que ano que foi, mas faz um bom tempinho aí, né? Uhum. Você comentou que foi na frente aí né, foi o idealizador do Photoshop Conference, né? Só para nível de Exatamente. curiosidade, por quanto tempo foi? Photoshop Conference foram 19 edições, né? Assim, foi 19? maravilhoso. Eu ainda tenho o sonho da 20ª, vamos ver o quanto eu consigo aí realizar ela, para a gente ter um grande encerramento, mas assim, foram 19 edições com um tremendo sucesso. Milhares de pessoas literalmente passando por todas elas, e é muito legal porque o Photoshop Conference sempre teve uma entrega incrível, assim, eu acho que por vários motivos. Eu acho que primeiro porque era um grande coração rodando ali dentro, assim, sabe? Eu tenho um amigo que, poxa, na última edição que nós fizemos, de 19ª, ele, se a gente for colocar em termos de artistas, talvez seja um dos 10 melhores do mundo como artista. Assim, um cara realmente incrível. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando de trabalhos e tal, daí os caras começaram a sacanear. E aí, quantos trabalhos você já fez para a Coca-Cola? Ele, tipo, não sei, já perdi a conta. É uma pessoa que tinha, por exemplo, trabalhos simultâneos em Times Square. Ou seja, a gente está falando do ponto, em termos de publicidade, mais famoso do mundo. Então, assim, não é que ele já fez um trabalho lá, não. Por vários momentos ele já teve trabalhos simultâneos sendo demonstrados lá dentro. E daí esse cara subiu no palco do conference falando, e daí ele virou para mim e falou: Ale, sabe qual que é o mais legal? Aqui não tem ego. Uma coisa que normalmente no mercado publicitário é muito comum as pessoas falarem, putz, tem o ego dos artistas e disso ou daquilo, né? E ele falou, aqui é todo mundo igual. Porque assim, você sobe para palestrar, quando termina, o cara senta literalmente no palco, as pessoas vêm conversar e começam a trocar ideia, e isso começa a gerar um movimento muito mágico. E daí muitas pessoas acabam ficando no mesmo hotel, então a gente brinca que assim, a gente começa no café da manhã o vício, e termina num evento que realmente aconteceu, que foi oficial, chamado Photoshop, que a gente falava assim, por que não combinar tudo num network e numa alegria? Então a gente brincava assim, vamos fazer então agora o nosso happy hour, então o nome foi Photoshop. Então a gente chegou, por exemplo, na edição de 10 anos, nós fechamos o Bar da Brahma e fizemos com banda, todo mundo lá, e foi um momento muito mágico. Então, assim, era muito legal porque acabou virando o verdadeiro encontro, né, dessa galera que soma, que está buscando conhecimento, até porque o Conference teve uma frase desde o primeiro que eu falava, a gente está aqui para somar e compartilhar. Então é muito legal, porque quando você tem essa filosofia,
as pessoas vão abertas. A gente está falando de somar, ou seja, eu estou lá para doar para outra pessoa, né, e compartilhar. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou compartilhando, eu estou recebendo, está somando. Então, você soma com os outros, assim como os outros somam para você. Então, ele teve essa energia muito mágica e a resposta foi, Ale, minha vida mudou do Conference. Eu tenho vários depoimentos que falam, existe o antes e o depois do Photoshop Conference. Então você fala, esse é o intangível, algo que a gente até já comentou, e que para mim vale tudo, porque entregar uma boa palestra era minha obrigação, organizar um bom evento era minha obrigação, né? Poder selecionar, conversar com os profissionais, trazer pessoas que eu confio e tudo mais, fazia parte do jogo. Agora, quando você tem o além, que você conseguiu mexer com a vida da pessoa, não só agregar conhecimento, mas, poxa, mexer com a vida, você fala, opa, acho que deu certo. Foi além, teve essa entrega adicional maravilhosa. Muito bom. O Cara, Robson, inclusive, tem um depoimento, né, Robson, da transformação, né, de profissional, assim. cara, tem um amigo meu, um cliente amigo, ele participou aqui do Printcast também, que é o Cláudio Coutinho, e dias atrás a gente estava conversando e o Cláudio falou, poxa, lembra daquele cara que fazia a conferência do Photoshop? Pô, esse cara me salvou tantas vezes, e eu devorava as revistas, porque tinha a revista Photoshop Pro, né, Alexandre? Exatamente, nós começamos assim. Primeiro ele começou com um site, logo em 2003, que era justamente o Photopro. Ali a gente unia tudo, com dicas, conhecimento. A evolução dele foi se transformar numa revista. Da revista vieram os DVDs educacionais e sempre paralelo os diversos cursos. Então, por exemplo, eu viajava o Brasil todo ministrando cursos, workshops, né? Então eu lembro até hoje Photoshop dicas e truques, Photoshop avançado. Então, poxa, quantas vezes, né? Eu viajei falando sobre o aplicativo, interagindo nas mais diversas indústrias, porque o Photoshop tem essa mágica também. Então, por exemplo, já conversei com as gráficas, poxa, era vamos colocar aí, uma das áreas mais fortes, né? Até porque o desktop publishing foi a grande revolução, todo mundo precisava entender essa nova tecnologia. Daí, com isso, fui para as agências de publicidade, fui para as editoras, daí comecei a entrar no mercado têxtil, porque hoje, poxa, a gente tem uma quantidade de impressão sendo feita digitalmente na área têxtil, que é maravilhosa. E até uma máxima do passado que a gente brincava de tinta sobre o papel, hoje a gente fala de tinta sobre qualquer coisa que você imaginar, porque a gente tem tanto a tecnologia na base de tintas, quanto os próprios equipamentos, permitindo que você imprima, por exemplo, espessuras mais altas, materiais dos mais diversos, e com isso abrindo uma gama de oportunidade tremenda. Então o Photoshop acompanhou esse movimento, a área gráfica de impressão acompanhou isso, e eu acho que com isso também ele traz uma outra coisa muito interessante, que talvez seja um choque de ideias. Eu gosto muito de pensar nisso. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você trabalha com a indústria gráfica, mas a indústria gráfica não está morrendo. Daí você fala assim, cara, é louco, né? Porque muita gente fala sobre isso. Mas daí você faz uma comparação e você faz uma analogia rápida do tipo, tá, mas vamos pensar assim. Se você olhar ao seu redor, tenho certeza que tem alguma coisa impressa. Por exemplo, no meu caso tem um quadro aqui, no caso do Robson tem os livros, o Robert está fora num hotel hoje, mas eu tenho certeza que do lado dele deve ter algum lugar onde tem, por exemplo, os ramais disponíveis, tem talvez um serviço de quarto. Quando ele chegou no hotel tinha toda uma comunicação impressa, tanto para fazer a decoração do espaço como a orientação. Ou seja, a impressão ela passou a virar algo rotineiro no nosso dia a dia. E as pessoas não têm mais aquela visão do tipo, eu preciso de um folheto, então eu vou contratar uma agência, vou contratar uma gráfica. Hoje elas vão direto assim, preciso de um folheto. E ela vai na internet, encontra, e, por exemplo, a gente vê modelos de gráficas hoje que tem lá. Você quer fazer um folheto? Você quer fazer um cartão de visita? Você quer uma caneca personalizada? Você quer um banner para o aniversário do seu filho? Então, a gente já virou uma indústria de serviço, o que até então a gente não era, né, uma indústria de serviço, a gente era uma indústria de produção e tudo mais. Então, eu acho que existe uma mudança de comportamento,
Eu acho que a tecnologia digital, ela ajuda nessa transição, porque ela permite que você faça uma única unidade, e daí se você falar, mas e se eu quiser 1.000? Cara, você pode fazer. E muitas gráficas hoje deixam o processo transparente, que antigamente a gente pensava assim, preciso fazer 1.000 folhetos em tal papel, então o ideal seria uma gráfica que tem uma máquina desse jeito. Hoje, uma vez que a gráfica ela é um prestador de serviço, você chega para a gráfica e fala assim, preciso de 10 folhetos. Ele fala, deixa comigo. Não, preciso de 1.000. Também faço. Você não precisa mais saber se isso vai ser feito no equipamento A, B ou C. O que você precisa ter a certeza é que o que vai ser entregue vai ter a qualidade necessária, que atenda às suas expectativas e que, principalmente, agregue valor ao seu processo, seja ele de venda, de demonstração, de explicação, ou seja, aquilo que a impressão realmente precisa transmitir. Legal. Putz, muito, muito bom, Alexandre. Você citou aí todas as possibilidades da impressão digital, e esse mês a gente tem a principal feira de impressão digital, onde a gente vai ter a oportunidade de olhar tudo, de encontrar todo mundo, de se reencontrar, de se ver, de ver todas as tecnologias, ou quase todas, no mesmo ambiente. É uma oportunidade única, né? É singular isso. A feira, ela acontece todos os anos, ou a cada 2 anos, para quem não está acostumado? Então, vamos lá. A Anual. PS hoje, ela é responsável por 2 feiras. A Expo Print, que acontece a cada 4 anos, e a FESPA, que acontece nos intervalos da Expo Print. Então, por exemplo, durante 3 anos consecutivos, nós temos a FESPA acontecendo. Então, esse ano, de 17 a 20 de março, temos a FESPA Digital Printing acontecendo dentro do Expo Center Norte, lá no Pavilhão Azul. A feira tem como alicerce a impressão digital. Até porque quando a gente faz um comparativo, por exemplo, vamos pegar uma máquina offset. Vocês comentaram que um dos patrocinadores hoje dá todo o suporte para máquinas da Heidelberg, por exemplo. São máquinas muito grandes, de alta produtividade, que têm uma durabilidade alta. Então, normalmente essas máquinas, elas não têm uma modificação tecnológica tão forte anualmente. E, ao mesmo tempo, para você fazer uma demonstração de um equipamento desse, é muito difícil essa questão do transporte, vai e volta. Então, a gente acabou desenvolvendo uma feira que ela vai acontecer a cada 4 anos, porque aí a gente fala, poxa, aí sim eu tenho uma modificação tecnológica forte. No intervalo desses 4 anos, tem uma Drupa, como nós tivemos o ano passado. Então, uma parte dos empresários tem a oportunidade de ir até a Drupa, que eu falo que é a grande vitrine mundial, quando a gente fala de impressão, e daí a outra parte está dentro da Expo Print, 50.000 visitantes participando. E nos intervalos, a gente organiza a FESPA. Então, a FESPA, sim, uma vez que o alicerce é a impressão digital, de um ano para outro, uma impressão digital tem modificação. Ela traz velocidade, ela traz novas aplicações, ela traz N requisitos diferentes que permitem você mudar a regra do jogo. E muitas vezes, eu acho que a feira tem um valor inestimável, que é, por exemplo, primeiro, durante 4 dias, o mercado para e se concentra num lugar só. Está todo mundo transpirando impressão, está todo mundo transpirando coisas como qual é o novo modelo de negócio, quais são as tendências, quais são as tecnologias que estão sendo lançadas, o que tem de novidade, conhecer pessoas diferentes, fazer o networking, porque é o momento que muitas vezes a pessoa de Porto Alegre se encontra com uma pessoa de Recife, que depois está o de BH, Chapecó, e de repente eles têm a oportunidade de discutir e conversar sobre modelos de negócio, sobre diretrizes diferentes, de igual para igual, né? Porque eles não estão diretamente competindo no mesmo mercado ou contra eles, mas eles estão no mesmo mercado para agregar valor ao mercado, que é o nosso papel aqui, até no Printcast, é justamente esse, a gente poder compartilhar informações, compartilhar boas práticas, para que a gente tenha um mercado sadio. E a concorrência faz parte desse mercado sadio. Agora, desde que a gente tenha uma concorrência competente, um mercado que realmente lute por agregar valor, e é isso que nós acreditamos. Então, a feira tem essa condição, durante 4 dias, reunir o mercado com essa energia, e é muito interessante que quando a gente pega, por exemplo, dados de importação de máquinas, a gente sente que a feira sempre tem uma responsabilidade ali. A gente vê esse gráfico mudando em tempos em tempos. Então, mostra que o empresário, ele vai para a feira com todos esses desejos.
descobrir novas oportunidades de negócio, investimentos, networking, crescimento. Que sensacional, cara. A gente fala, Alexandre, não só o empresário, a gente fala que o gestor também precisa visitar a feira, porque ele que é o cara que tem o primeiro contato com a necessidade do cliente. Quer dizer, tem o pessoal responsável por receber o cliente e as demandas, mas isso sempre vai para a mesa do gestor. Antes de ir para a mesa do empresário, está lá na mesa do gestor, é o cara que vai montar um projeto, é o cara que vai estudar a viabilidade, que vai estudar tecnicamente. Então, a gente tem todo tipo de pessoas ali concentradas na feira. E eu acho que você tem alguns números de quantidade de visitante, talvez algum extrato da posição dessas pessoas, primeiro, Sim. segundo escalão. Você tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente aí? Claro, a gente tem todos esses dados. Então, a FESPA hoje, a gente faz essa análise até para poder monitorar e compreender o mercado. Temos estudos, por exemplo, como o FESPA Print Census, hoje é o maior estudo ao redor do mundo falando sobre impressão, onde a gente entende desde as demandas do tipo, qual é a impressão mais consumida, quais são as tendências, como o pessoal está mirando o mercado, como funciona o tipo de consumo, como funciona o cliente, se ele está exigindo por qualidade, tempo, personalização, qual é esse hábito de consumo que ele tem. E, claro, do nosso lado, uma vez que o meu visitante, né, que está dentro da feira é o dono, o gestor da empresa, a gente recebe hoje mais de 24 mil visitantes únicos. O que nós chamamos de visitantes únicos? É o CPF. Então, no mercado de eventos e feiras, existem duas maneiras de você metrificar isso. O primeiro a gente chama de visitas, então fala, ou visitantes. O pessoal fala assim, recebemos 50 mil visitantes. Então, vamos supor, se você saiu, foi ver uma pessoa lá fora e voltou, contou a entrada de novo, visitante, 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 é a visita. Então, nesse caso, a gente conta CPF. Então, foram mais de 24 mil CPFs. O tempo médio dentro da minha feira é de 2 dias e meio. Então, ou seja, um dia é muito pouco para você realmente poder conversar com as pessoas, ver as tecnologias, desenvolver alguma coisa lá dentro. Então, a maioria acaba ficando mais tempo. Se a gente fizer esse cálculo, a gente tem mais de 50 mil visitantes. Então, é interessante porque a gente consegue atender esses dois parâmetros. Porém, como a FESPA, ao redor do mundo, usa o número de visitantes únicos, a gente optou por, no Brasil, também usar exatamente a mesma tecnologia. Quando a gente fala de crescimento de um ano para outro, nós tivemos 21% de crescimento no número de visitantes, o que é muito legal, e a gente está esperando um crescimento de 20% esse ano também. Então, a gente vê que a feira, ela passa a entrar como um fator importante na estratégia das empresas, porque é onde o profissional ele pode se qualificar, descobrir novas tecnologias e agregar valor tanto para ele quanto para a empresa que ele hoje está envolvido, que ele é colaborador. O diretor da empresa pode olhar novas oportunidades e entender tendências e rumos de mercado. Então, isso é muito legal. E quando a gente analisa o perfil do nosso visitante, 69% hoje tem um poder de decisão. Então, ele pode tanto influenciar na decisão de marca, como é ele quem decide sobre a marca. Então, esses valores são extremamente importantes. 33% do público que está lá dentro só visita a nossa feira. Então, também é outro ponto bastante forte. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente fala, poxa, qual é a intenção de compra, quem é o perfil, como é que eles estão localizados. E um dado que para a gente, por exemplo, a gente começou a fazer essa análise, né, ao redor do mundo, que é muito legal, poxa, qual que é o seu interesse quando você está visitando uma feira? Que a gente tem tudo isso, sim, muito metrificado. Né? Então, assim, 50% deles realmente planejam seus investimentos dentro de uma feira, onde ele tem a oportunidade riquíssima de comparar, né? Porque pode ver, na feira ele pode andar de uma rua para outra, de um stand para outro e ver o que está acontecendo. Mas quando você fala assim, tá, e por trás, como é que a gente está falando? Então, 70% desse público está procurando por novos fornecedores. 65% deles estão querendo adquirir novas ideias. 66% eles querem pesquisar sobre produtos, sobre insumos, sobre tipos de serviços diferentes. Então, quando a gente vai somando sobre isso, a gente vê que a gente tem
um momento estratégico, a gente tem um momento de inspiração, a gente tem um momento de descoberta, a gente tem um momento de relacionamento, e a feira permite isso de uma forma extremamente eficaz. Nós entendemos também que dentro da feira, a gente já está evoluindo para um modelo hoje que a gente chama de híbrido, porque a feira serve como um palco e ela vai ser transmitida ao vivo, tudo que está acontecendo lá dentro, a gente está com uma cobertura muito forte para levar isso para as redes sociais e para que as pessoas entendam o que está acontecendo lá dentro. Então, ela tem esse momento que amplifica ainda mais a sua ação. Então, eu acho que a feira é extremamente importante, os relacionamentos acontecendo lá são incríveis, a gente investe muito em conhecimento, então nós teremos 2 áreas de congresso, operando gratuitamente, falando sobre vendas, falando sobre gestão, falando sobre oportunidades na área de gráfica ou gráfica rápida, na área de comunicação visual. A gente vai até trazer temas como sustentabilidade, que hoje fazem uma diferença tremenda para você trabalhar com empresas como, por exemplo, uma Natura, um Grupo Boticário, entre tantas outras que já têm a sustentabilidade dentro dos seus valores. E muitas vezes o gráfico tem isso dentro dele, por exemplo, ele pode escolher uma tinta ou um verniz junto com o Robert que tenha propriedades importantes, e ele fala, poxa, se eu estou usando um verniz que tem essa propriedade, eu poderia usar isso como argumento de venda para promover para os meus clientes. E muitas vezes o próprio profissional não usa, deixa passar isso batido. Então ele tem um valor incrível na mão, tem uma empresa incrível, extremamente competente, oferecendo produtos diferenciais de qualidade, e às vezes ele fala, poxa, olha só, poderia aproveitar isso. Então, é a partir do conhecimento, do networking, dessa evolução. Sensacional. Ô, Alexandre, tu comentou, né, que tá à frente da FESPA e da Expo Print, só não posso deixar passar aqui que a Top Coat estará na Expo Print, tá, galera? Estaremos lá com o nosso stand. Já fica o convite aqui, vão lá nos visitar. E para conhecer bastante pernizes aí, que o Alexandre comentou, para estar incluindo nos projetos de vocês ali, tá vendendo valor agregado. Ô, Alexandre, estando à frente da APS, né, dessas principais feiras no mercado, cara, deve ser um desafio enorme, desde a área de planejamento até a execução, porque quem vai visitar vê ali tudo bonitinho, arrumadinho, os stands em pé, ar-condicionado, a área de food place ali, enfim. Cara, mas quais são esses principais desafios ou os maiores desafios para estar justamente fazendo uma feira dessa tá acontecendo com um público cada vez maior e cada vez mais qualificado? Eu acho que a gente tem 3 pilares extremamente importantes. Então, a feira, ela tem esse poder de conexão entre as pessoas. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho que ter um time extremamente competente. Então, eu acho que a APS hoje, ela conta com um time que tem uma paixão por que faz e um compromisso muito grande. E nós temos uma raiz muito forte, que é o cliente acima de tudo. Ou seja, a gente está lá para servir esse cliente. Né? A gente não pode confundir coisas do tipo, o cliente tem sempre razão. Não, tem dia que ele não tem e a gente tem que falar isso para ele também. Porque a ideia é, a gente tem que estar ao lado do cliente, fornecendo o melhor possível. E nesse caso dessa conexão, o nosso cliente, ele tem 2 perfis diferentes. Porque, ora, o meu cliente, ele é o expositor, como vocês com a Top, presentes junto com a gente dentro da Expo Print. Então, ou seja, eu tenho que dar toda a condição necessária para que você faça uma boa feira. Então, fornecer uma assessoria de imprensa, fornecer o material correto, tirar todas as suas dúvidas para a exposição, trazer inovação, como, por exemplo, a gente vai ter com um aplicativo que vai rodar na feira, que vai permitir você controlar em tempo real o movimento do seu stand e a interação com outros profissionais, mudando o patamar da feira e trazendo esse ambiente híbrido. Assim como eu tenho que me preocupar com o visitante, para que ele chegue lá e tenha a sinalização correta, a credencial dele seja, né, retirada corretamente, num tempo adequado, que, né, a gente fica monitorando, olha, tem que ser menos de 5 minutos, para ele chegar lá, poder retirar a credencial, porque a gente entende o quanto a energia dele, quando chega na feira, faz toda a diferença. Então, para a gente, essa recepção é importante, né, dar esse cuidado de alguém chegar na feira, poxa, bom dia, bons negócios, boa tarde. Todo time tem esse cuidado para a gente conseguir realmente entregar algo diferenciado para que as pessoas tenham essa experiência memorável. Afinal de contas, elas estão trabalhando, mas elas estão no ambiente fora do ambiente normal delas. Né? Todos eles, que nem você, está fora da sua empresa e lá esperando um público. O público também saiu e se dispôs a ir até lá. Então, ou seja, a gente tem que proporcionar tudo isso e é onde hoje a gente fica literalmente, sabe, metrificando. A gente até brinca, a gente fala, olha, nós temos os pontos de contato,
tem aqueles pontos que podem ter um atrito um pouquinho maior, então a gente tem que procurar uma suavidade para ele. Então, todos esses detalhes são, assim, bem cuidados. E daí, quando chega nesse momento agora, né, a gente está aí muito próximo da feira, a gente fica naquela neura de repetir, analisar, porque eu falo, agora é o momento da entrega, né, que nem agora com a FESP, pô, a gente está crescimento de 20%, maravilhoso. 3 planos de expansão. Nós tivemos que contratar um pavilhão anexo para comportar todos os expositores. Curvas de visitação acima. Então, a gente está falando, pô, a gente está num momento mágico, o que é muito, muito bom. E quando a gente fala da indústria gráfica, que às vezes o pessoal fala, mas eu conversei com tal pessoa, estava desmotivado. Não, a feira serve justamente para motivar, para mostrar que a gente tem negócio, a gente tem oportunidade, tem muita coisa rolando. Isso é muito bom. Só, tu comentou do cliente que nem sempre ele tem razão, e na empresa a gente tem essa frase ali, o cliente tá lá, na verdade tá assim, né, o cliente tem sempre a razão, aí ele tá taxado com uma linha no meio, né, uma risco no meio, e tá assim, mas é a nossa razão. Então o cliente, ele pode não ter razão, mas ele é a nossa razão. Ele é a nossa razão, exatamente. Ele é a Então, nossa assim, razão. a gente tem que compreender e estar ao lado do cliente. Até porque, muitas vezes, quando tem um problema, que a maior dificuldade é essa, assim, são poucos os clientes que ligam e falam, pô, foi incrível, né? O conference eu tenho isso magicamente com uma intensidade gigantesca. Mas na grande maioria das vezes, nos negócios, é a minoria que liga. E quando o cliente liga por algum motivo, ele normalmente está estressado, ele está incomodado, ele está num momento emocionalmente fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, poxa, legal, vamos entender o que está acontecendo? Vamos trazer paz, ou seja, primeiro ser o ouvido amigo. Porque muitas vezes nessa do ouvido amigo, nós aprendemos e podemos corrigir ou melhorar um processo internamente. E daí, nesse amparo que a gente faz com o cliente, ele já, opa, beleza, entendi. E daí, em cima disso, a gente fala, agora vamos para a solução. Porque a gente está aqui para isso. Então, eu acho que é muito mágico. Eu acho que esse universo de cliente, que nem Robert, você faz isso brilhantemente, né? Vem trabalhando essa parte de vendas e tudo. Eu acho que essa é uma magia muito grande, que é relacionamento, cuidado com o cliente, proximidade, gestão de time, entender os diferentes comportamentos, para que a gente possa realmente oferecer algo diferenciado e que marque. E dentro disso, né, Alexandre, e obrigado, né, pelo elogio, e dentro disso até que você comentou, como cliente, visitante, às vezes uma área com mais estresse, você tentar trazer suavidade, isso é o que vocês fazem, e aí a importância de fazer, de você mapear essa jornada, né, seja do cliente, no caso de vocês, ou seja do visitante, você mapear e justamente trazer experiência em todos os pontos de contato, né, e você, a partir do momento que você identifica que um ponto de contato tem um pouquinho de estresse, vamos trabalhar para suavizar. E ouvir o cliente é fundamental, né? Que é a visão do cliente. Exatamente. Você sabe que tem 2 dicas que, assim, eu aprendi numa viagem, inclusive, para Adobe, foi muito interessante uma delas, né? Porque você escutar o cliente é sempre importante. Na maioria das vezes isso acontece quando acontece algum ponto de contato, normalmente não tão positivo, que você está tentando solucionar alguma coisa. Mas quando você também receber um elogio de um cliente, você virar para ele e trazer uma pergunta, tipo, o que mais você gostou, então? O que te chamou a atenção para você fazer esse elogio? Até porque, às vezes, a gente imagina assim, cara, eu falei de dar um bom atendimento e tal, e às vezes ele falou assim, cara, quando eu entrei aqui na feira, todo mundo falou bom dia para mim, eu vi que todo mundo estava sorrindo. Daí você fala, poxa, olha, é uma marca que eu não tinha pensado, ou seja, a gente até tinha, mas a gente não imaginava que ela teria esse impacto tão importante. Então, às vezes, no momento positivo também, quando você pergunta, poxa, o que você mais gostou? Putz, você vai descobrir coisas que às vezes você falou, pô, eu trabalhei o tempo todo para montar essa entrega, e de repente o cliente falou de uma outra coisa, e eu falo, poxa, talvez isso que ele falou, outras pessoas percebam, e se eu falar sobre isso, ainda vai chamar a atenção e vai potencializar ainda mais, então é um aprendizado constante. É o cliente no centro, né? Sempre. Tu já trouxe aqui várias informações do quanto que uma feira é importante, né? Sim. Seja para o decisor, que está lá fazendo negócio, ou aquele que vai estar influenciando um decisor através de análise da tecnologia, mas a feira é democrática, né, de modo geral. Vai muito impressor, vai muitos estudantes, enfim, é um momento ali único de encontrar amigos, fazer network, ver tecnologias e tudo mais. Passa por aí a importância de uma feira para vocês? Quanto o grau de importância para todo os visitantes, não só para o Sim. decisor, tal, mas passa por aí?
Sempre, sempre. Por exemplo, hoje mesmo eu conversei com o time do Senac, onde a gente está levando um grupo de estudantes e professores. E o que nós fazemos? Nós recebemos esse grupo na porta da feira. Então, eu faço questão de dar as boas-vindas, a gente leva eles para uma sala especial, fazemos uma apresentação sobre tendências e tecnologias, traçamos um roteiro, falando, olha, vocês não podem deixar de ver tais coisas aqui dentro. Porque ele é o profissional de amanhã. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que está empreendendo logo no começo, a gente tem palestras de vendas, marketing, gestão. A gente está com palestras hoje com temas de sustentabilidade, a gente vai falar sobre oportunidades de negócio, sobre otimização de processos. Então, tudo isso para a gente é importante, porque nós entendemos que o expositor tem isso dentro do stand dele, mas sempre focado na tecnologia e no produto. Se a gente puder complementar isso e agregar valor ao negócio, a gente fecha o ciclo. Então a gente torna o visitante mais capaz. Esse visitante mais capaz, ele é um cliente com potencial ainda melhor para os nossos expositores e que futuramente ele está agregando valor à indústria e ele volta cada vez maior, prosperando. Então, por isso que eu acho que a feira é um ecossistema e a gente tem que cuidar de todo mundo que está lá dentro. Então, para a gente, essa missão é vital. Então, galera, ó, o episódio está indo ao ar, né, hoje no dia 6 de março. Então, exatamente daqui a 11 dias, né? Dia 17. 17. Começa a feira, tira um dia ali, se organiza, se programa, vai. E com certeza você vai aprender. Ah, mas eu não vou comprar equipamento, eu não sou decisor. Vai. Vai lá que um dia você será o decisor, um dia você vai comprar esse equipamento. Então, aí você precisa evoluir, você precisa estar se cada vez mais se requalificando. Nem oportunidade única, né? Feira, ela é bom demais, né, Robson? Network, ver amigos, ver tecnologia, é bom demais. Cara, é sensacional. Alexandre me fez lembrar de uma situação que eu tive. Eu era aluno do Senai e eu ainda não vendia tecnologia. E eu estava num stand, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas eu lembro o nome do cara, nunca vou esquecer. O Marcelo Zilber, ele saiu do mercado, agora ele é o artista dos pães. Olha que legal, conheço ele, Você lembro. conhece, né? Nossa, O Zilber é sensacional. Poxa vida. Cara, eu era aluno, o Zilber estava no stand e eu fiquei olhando, perguntando, ele falou, você quer que eu te mostre? E eu falava assim, não, cara, eu sou aluno, não precisa se incomodar, você tem que vender. Eu já tinha, obviamente, eu não era garotinho, tá? Eu já era maduro, não era menino. E eu falei, não, cara, fica à vontade, você tem que vender, eu só tô olhando ele. Não, cara, você é gráfico, você vai precisar disso aqui um dia. Pode não ser agora, mas você vai precisar disso aqui um dia. E ele fez questão de me mostrar. E realmente, acho que 2 anos depois, ou 3, eu virei usuário daquela tecnologia. E o que ficou marcado para mim foi a atenção desse cara. Ele ter visto importância em mostrar para um aluno. Eu sempre falo isso para ele, mas preciso falar um dia ao vivo, né? Tomando um café. Eu nunca mais tive chance de vê-lo, mas, cara, o Zilber, eu achei ele sensacional naquele momento. E hoje, quando eu estou nas feiras, eu tenho esse olhar para estudante ou para um cliente entrante que é pequeno. Assim, esse cara tem que ver tudo, para ele saber o que ele vai querer, aonde que ele vai apontar, fazer a mira dele. E é assim que a gente vai fomentar a nova geração. Porque uma das dificuldades em qualquer indústria, a gráfica é uma delas, é trazer novas pessoas para dentro. Né? Assim, a busca da mão de obra, a reposição de profissionais e tudo mais. E a gente só vai conseguir fazer isso se todos estivermos de braços abertos, né? Eu falo muito assim, às vezes o pessoal fala assim, não, mas quem é que quer operar uma máquina? Eu falo, não, a gente não tem que mirar na máquina, a gente tem que falar assim, olha o produto que ela soltou, olha essa embalagem que linda, olha esse diferencial, olha aqui, e daí mostrar e fomentar desse jeito, e daí mostrar que a tecnologia é o que viabiliza isso, e o profissional por trás é o grande criador. Então, acho que é essa a pega. Pô, eu sou um apaixonado por isso, então daí eu começo a falar e fico viciado, né, cara? Pô, até... Nós todos, Alexandre. Assim que é bom, pô. Ser apaixonado pelo que faz, né? Dá exatamente. pra, entre o horário de acordar e dormir, vamos ter perrengue, vamos ter PO, mas quando a gente é apaixonado pelo que faz, vale a pena.
Cara, o atrito é menor, é mais fácil, né? Exatamente. Isso me lembrou uma frase do... faleceu recentemente, o seu Luiz Schuskel, e ele dizia assim, eu tenho paixão por impressão. Ele sempre falava isso. Aí ele comemorou 50 anos de vida profissional, e ele falava 50 anos de paixão pela impressão. É o que todos nós temos, cara. Eu acho que é uma característica comum de todos nós aqui. E, Alexandre, você falou dos expectativa de mais 20%, você falou também da nova área, eu acho sensacional, cara. Vocês estão de parabéns por isso. Puta, é fantástico quando a gente descobre assim, olha aqui, tem mais. Né? A gente parece criança indo no parquinho. Não, você sabe que assim, eu me Você lembro vê até uma entrada hoje, lá que dá assim, acesso a outro pavilhão, e fala, "Olha, tem mais aqui." Tem mais aqui, cara. Eu eu me achei lembro que até eu ia hoje, ficar 2 dias, vão ser 4. vai ter que ficar mais, né? A gente estava conversando internamente, estava dentro da FESPA 2023, e daí eu falei, olha, o objetivo é, a gente vai pegar 100% do pavilhão e a gente vai fazer uma otimização e vamos trabalhar muito e, poxa, foi lá. 24, batemos os 100%. 25, a gente otimizou o máximo e teve que fazer esse anexo. Eu falei, pô, uma mega conquista, né? Assim, até conversando com o time mesmo, é muito, muito incrível isso. Porque, tanto é que nós tivemos uma reunião já há uma semana com o time todo da PS. Porque a gente também tem essa filosofia que é, pô, se ganha um, ganha todos. Então, pô, a gente falou, galera, ó, batemos a meta, o número tá aqui, tá incrível, mega trabalho de todo mundo, parabéns, estamos juntos, e daí comemoramos juntos, compartilhamos juntos, tem a meritocracia, tem todos esses lados que nós acreditamos muito, e eu falei, olha, a nossa feira tá indo com tudo, então agora é focar na entrega, assim, ter uma entrega excepcional, é isso que a gente espera, é receber o mercado, é fomentar o mercado, é agregar valor. Cara, que sensacional isso. A gente, óbvio, a gente está passando um momento difícil da economia do país, Uhum. mas até por isso se torna mais importante ainda que as pessoas tenham sintonia com a feira e com Sim, tudo que está acontecendo no mercado para escolher melhor, para não errar, para buscar aquilo que é melhor. E a dificuldade, ela traz uma necessidade na gente de buscar o novo. Ou eu tenho que estudar um nicho, né, que é aquilo que você falou da pesquisa, eu preciso encontrar um nicho ou eu preciso fazer melhor aquilo que eu já faço. Então, se tá molinho, se tá facinho, ninguém vai atrás de nenhuma melhoria e novidade. Mas se tá hard, a gente se desafia. Então, isso é muito legal. Eu falei no final do ano passado assim, ó, incomode-se. Incomode-se com o que você está fazendo para você ir buscar coisa nova. Então, pessoal, vocês estão assistindo a gente agora, aqueles que se incomodam, o melhor lugar para você se incomodar é ir na festa. Vai lá que você vai ver tudo, você vai conversar com todo mundo, o Robert vai estar lá alguns dias, passeando, vendo as conexões dele, eu vou estar lá todos os dias no stand de Enfocus, e vão ter vários outros amigos da gente, pessoas sensacionais. O Alexandre vai estar lá, doido, correndo pra caramba, mas vocês vão ter a chance de repente, cara, você era aquele cara do Photoshop, isso aí. e abriu as portas, vem cá, preciso te conhecer. Então, pô, vai ser sensacional. Pessoal, vocês têm que ir. Feira é a coisa mais bacana do mercado. Depois de ganhar dinheiro, é a feira. Não tem coisa Boa. melhor. Concordo. Robson é um cara polido, ele falou que você estiver como foi? Incomodado? Incomodado. Incomodado, né? Eu falo, se você tiver com tendência a ser braço curto, pelo amor de Deus, não seja. Vai numa feira, vai aprender. E o aprender ele é muito bom, mas o executar, colocar em prática é melhor ainda. Não seja uma pessoa com obesidade mental. Aprender é fundamental do processo. Mas vai lá e coloque, valide ali no seu negócio, valide na sua vida, mas vai.
E como o Robson falou, estarei lá alguns dias. O Robson estará todos. Então, Robson, quem for do Printcast, vai lá no Infox, tirar uma foto com o Robson, postar a gente no Printcast. E a gente, Boa. com certeza, se encontraremos por lá, né, Gostinho? É isso aí, é isso aí. É isso. Alexandre, cara, obrigado, tá, pela tua Eu que participação, agradeço. Maravilhoso. por compartilhar todos esses números aqui com a gente. A galera que está assistindo, certamente, quem não for, não vai ter desculpa, pelo amor de Deus, vamos lá na feira. Então, Alexandre, obrigado, foi um prazer. Mas a gente tem um ritual aqui, né, Robson? É isso aí. Alexandre, você está carimbado na comunidade do Printcast. Boa. Você é o nosso novo queridinho. Todo mundo que participa se torna um queridinho. Foi engraçado, a gente estava lá no prêmio Emba News e estava conversando com o professor Bruno Cialoni, que você conhece também. Nossa, pessoa mágica, né? Ele é sensacional, cara. Sim. Você sabe que assim, eu É. fico pensando, só interrompendo, mas ele foi um dos profissionais que trouxe a indústria gráfica para o Brasil. Sim, Foi praticamente o primeiro professor que nós tivemos no Brasil. sim. Você já imaginou o orgulho que deve ser você olhar para todos e poder falar, poxa, aquela sementinha lá de trás É. virou uma indústria no Brasil. É isso aí. Olha isso. É Que isso aí. né? E a nossa de raiz, conhecer ele, né? cara, ele é absolutamente atualizado. É incrível. Parece que ele tem o WhatsApp da NASA, porque as coisas mais sensacionais que estão acontecendo em todos os lugares, ele está por dentro, cara, é incrível. Aliás, a gente tem um episódio com ele, né, Robert? Tivemos a oportunidade de gravar com o professor. Temos o prazer e a honra de dividir ali o júri de alguns prêmios com o professor. Isso aconteceu no Emba News, né? E merecidamente, junto com o Lorenzo Baez, receberam um reconhecimento no Imagem último Fernando Pini. linda no Fernando Pini. Merecidamente, Isso, né? exatamente. E é um ser humano ímpar, fantástico. Ele é sensacional. E a gente conversando lá no Emba News, lá do Ricardo, a gente estava combinando de tirar uma foto. Aí eu falei assim, não, vamos juntar os queridinhos para tirar uma foto. Que os queridinhos são os participantes do Printcast. Agora, Alexandre, você também é um queridinho. Obrigado, uma honra. E ele falou assim, rapaz, você me arrumou um negócio, hein? Agora o meu filho bate no meu ombro e fala assim, e aí, queridinho, tudo bem? Foi muito legal ouvir isso. Consequência de ser um queridinho. Consequência. Alexandre, obrigado. Valeu demais, tá? Então, pessoal, daqui a 11 dias começando a feira. Quem não participou aqui ou não conseguiu acompanhar, caminha aí para os amigos, para a família. Pô, cara, é show de bola. A gente ter acesso, né, ao Alexandre, ele poder compartilhar essas informações com a gente, trazer um pouquinho, né? Como que é planejado, como que é pensado, trazer alguns números, enfim. Então, vamos fazer parte desse ecossistema de uma forma ativa. Vamos lá participar. Alexandre, obrigado. Robson, obrigado. Alexandre, se quiser fazer considerações finais aqui, esse é o momento. Poxa, para mim foi um prazer, uma delícia. Nem viu o tempo passar de tão gostoso que foi. E a todos que estão assistindo, poxa, fica o convite pelo site fespabrasil.com.br, vocês podem fazer o seu registro, é gratuito, compareçam à feira, descubram as novidades, que nós vamos esperar todos vocês com vários expositores, mostrando o que o nosso mercado tem de inovação, de inspiração e o quanto de negócio existe dentro do mercado de impressão. Legal. Sensacional. Obrigado, senhores. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima quinta. Fui!